Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aos trabalhos desta noite. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano, aos irmãos que nos cercam, por mais esta oportunidade de estarmos aqui todos reunidos mais uma vez. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, nós vamos iniciar os trabalhos desta noite, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos irmãos. Pagar o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito. Amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus. Se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam. E se vós fazeis o bem apenas aos que vos fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se vós emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, amai aos vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestais sem nada esperar. Então vossa recompensa será bem maior e sereis os filhos do Altíssimo, pois Ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai é. Lucas. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendido. Jesus não quis dizer com estas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou por um amigo. A ternura dá a entender confiança e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer o mal. Não podemos ter para com eles as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Entre as pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm as mesmas maneiras de pensar. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Este sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação
e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença de sensação que experimentamos ao nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode significar, portanto, que não devamos diferenciá-los dos amigos. Este ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e aos outros o mesmo lugar no coração, quando não é isto. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos da mesma palavra para expressar diversas formas de sentimentos, a razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados. Amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, não é ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições, o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. Enfim, é pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isto estará seguindo o mandamento: amai aos vossos inimigos. Amar aos inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê apenas em seu inimigo um ser nocivo e perturbador de sua tranquilidade e do que somente a morte, pensa a ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingança. Ele só terá motivo para perdoar se for para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece-lhes uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para aquele que crê, especialmente o espírita, a maneira de ver é completamente diferente, pois observa as coisas com as vistas do passado e sobre o futuro, e percebe que a vida presente não passa de um momento. Ele sabe que a própria destinação da Terra é natural encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é vítima fazem parte de provas que deve passar. E essa noção mais esclarecida que tem o faz ver os problemas da vida de forma menos cruel. Venham eles dos homens ou das coisas. E se ele não reclama das provas, não deve reclamar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se ao invés de se lamentar, agradecer a Deus por pô-lo à prova, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de mostrar sua paciência e resignação. Este pensamento o leva a perdoar naturalmente e o faz sentir que, quanto mais generoso for, mais engrandece os seus próprios olhos e fica fora do alcance do ódio do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição de destaque não se ofende com os insultos dos seus inferiores. Assim ocorre com aquele que se eleva, no mundo moral, acima da humanidade material.
Ele compreende que o ódio e o rancor o fariam sentir-se desprezível e o rebaixariam. Portanto, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens, mas que é devida a uma imperfeição momentânea. E, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo e que pode este persegui-lo com o seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Sabe que qualquer vingança que faça não atingirá o seu objetivo. Ao contrário, ela terá por efeito produzir uma irritação ainda maior, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio pelo sangue é completamente falsa, pois a verdade é que o sangue realimenta o ódio, mesmo além túmulo, na erraticidade. O Espírito apresenta, em vista disso, um argumento positivo, uma utilidade prática no perdão e no sublime ensinamento do Cristo: amai aos vossos inimigos. De fato, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Pelas boas ações, elimina-se o motivo da vingança contra um inimigo e pode-se fazer dele um amigo, antes e depois da sua morte. Com os maus procedimentos, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui em instrumento de justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Podemos, assim, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade pelas obsessões e subjugações que tanto nós conhecemos, às quais tantas pessoas estão sujeitas e que são algumas das várias provas da vida, contribuindo para o adiantamento do homem no globo, e que por isso deve aceitá-las com resignação e como consequência da natureza inferior do nosso planeta. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Devemos ter, portanto, indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados e desencarnados. Antigamente, para apaziguar os deuses infernais, depois chamados demônios, mas que não passavam de espíritos maus, sacrificavam-se animais e até pessoas. O Espiritismo vem provar que estes demônios são apenas almas de homens perversos que ainda não se livraram dos instintos materiais e que somente pode pacificá-los sacrificando-se o ódio que possuem por meio da caridade. Que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que o ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos, não está unicamente limitado ao planeta Terra,
e a vida presente, mas inclui também a grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Então, meus amigos, devemos, portanto, sempre ter em mente que o melhor a fazer nesta encarnação, objetivando melhores condições espirituais, é esquecer aqueles que nos fizeram o mal. Entender que fazem parte do nosso aprendizado como espíritos e que, conhecendo a doutrina espírita, sabemos que ao ultrapassar estas dificuldades, estaremos nos beneficiando, estaremos nos elevando para situações melhores. A era do revide para o espírita ficou lá atrás. Temos que seguir em frente e os bons espíritos, percebendo o nosso esforço que fazemos, nos auxiliarão sempre. Entender que o mal é a ausência do bem. Aprendendo isto, nos beneficiamos. Afinal, temos certeza que a vida eterna e que a encarnação é muito curta na nossa jornada pela eternidade. E que a grande maioria ainda não conhece as verdades do Cristo. Quando tivermos dificuldade de perdoar a quem nos fez mal, recordemos da lei de causa e efeito, que não sofremos nada que não tenhamos de passar, pois somos devedores uns dos outros. Ademais, sabemos também que o mal é transitório, é momentâneo. Os nossos inimigos de hoje serão nossos companheiros de amanhã. Poderão até ser futuros membros da nossa família. Com o conhecimento que temos, sabemos que as obsessões podem perdurar por séculos, e não é o que queremos. Portanto, a máxima de amar aos nossos inimigos é nos amar e, acima de tudo, progredir. E assim, meus irmãos e amigos, fica aí a mensagem do Evangelho de hoje. Obrigado a todos, fiquem com Deus, fiquem bem, e a Ana Rita vai continuar daqui para frente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Dando continuidade à segunda parte da nossa palestra, hoje vamos falar um pouquinho sobre um capítulo do Livro dos Espíritos. A última parte desse livro, nós temos as leis, e ele fala sobre todas as leis, né? As leis morais. Então tem a lei de conservação, a lei de sociedade, a lei do trabalho. Nós vamos falar da lei de destruição. Nesse capítulo, ele fala dos flagelos destruidores, fala das guerras, o duelo, do assassínio, crueldade, pena de morte. Vamos pegar o item dos flagelos destruidores, para que a gente possa entender o porquê acontecem situações como essa que nós estamos vivenciando nesse momento, onde ocorrem desencarnes coletivos. Então fica a pergunta, né? Por que acontecem essas situações? Como é que esta epidemia que está acontecendo no mundo todo, né? Por que algumas pessoas são poupadas e outras não, acabam desencarnando? Então são questionamentos que muitos estão fazendo
e que à luz da doutrina espírita nós temos uma explicação, porque um dos princípios doutrinários é a lei de causa e efeito. Então, somente à luz da reencarnação nós temos essas respostas lógicas, profundas, claras, que explicam, esclarecem e consolam os corações humanos. Para a imensa maioria das criaturas, principalmente que não acreditam aí na reencarnação, nas vidas sucessivas, essas provas coletivas, elas constituem um enigma insolúvel, pois desconhecem os mecanismos da justiça divina, que traz no seu âmago a lei de causa e efeito. Então, para quem desconhece essas leis divinas, e uma delas é a lei de causa e efeito, fica bem complicado entender o que está acontecendo. Por que Deus permite que tal situação aconteça e ali muitas pessoas perdendo a vida? Diante desses dramáticos episódios, por as pessoas não encontrarem respostas, a fé ela se arrefece, torna-se vacilante e não raro surge a revolta, o desespero e a descrença. Então muitas pessoas se revoltam, contra Deus. Pensam que Deus esqueceu e que está castigando a todos, que Ele pouco se importa com os sofrimentos da humanidade, que é uma grande inverdade. Deus, como tão bem Jesus, nosso Mestre, nos falou, é nosso Pai amoroso, soberanamente justo e bom. Então jamais teria qualquer atitude desse tipo. Então Allan Kardec, ele coloca aqui com relação a essas provas coletivas, desencarnes coletivos, quando ele fala dos flagelos destruidores, no Livro dos Espíritos. São as perguntas 737 até 741. Ele começa colocando: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores, para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. É necessário que a humanidade passe por determinadas situações. Já falamos, comentamos várias vezes, somos até um pouco repetitivos, mas é fundamental nós lembrarmos que somos espíritos eternos em evolução, somos milenares, fomos criados simples e ignorantes, estamos construindo a nossa evolução. Então, cada encarnação eu venho com uma programação para resgatar os erros do passado. E para que a gente possa compreender isso, nós temos até algumas informações do plano espiritual para que a gente entenda que muitas vezes um resgate acontece depois de muitos séculos. Justamente por ser Deus, esse Pai tão amoroso, soberanamente justo, Ele permite que o ser imperfeito resgate a prova no momento da evolução que ele estiver mais forte, por sua bondade. Então veja, nós temos duas situações que a gente costuma divulgar, porque foram psicografias de Francisco Cândido Xavier, por espíritos que nós conhecemos, o Emmanuel. Então a gente fica mais tranquilo com relação a realmente confirmar. Mas temos muitas e muitas informações a respeito disso. Mas eu vou aqui dar
dois exemplos que nós temos nos livros, confirmado, psicografia pelo Chico Xavier, comentários do Herculano Pires. Um exemplo é de um circo em Niterói, no Rio de Janeiro, que foi exatamente no dia 17 de dezembro de 1961. Os mais antigos aí vão lembrar dessa data, né, que aconteceu uma tragédia em um circo, onde estavam ali cheios de crianças e adultos que procuravam passar uma tarde alegre, envolvidos ali, né, pela diversão. Subitamente acontece um incêndio que atinge proporções devastadoras em poucos minutos, ferindo e matando centenas de pessoas, queimadas, asfixiadas pela fumaça, pisoteadas pela multidão. Então, desencarnou muitas e a grande maioria crianças. E essa dramática ocorrência ficou ali aquele questionamento no ar, né? Que comoveu todo o povo brasileiro. E aí, Chico Xavier, em prece, pedindo ali para que os espíritos pudessem trazer alguma mensagem, porque era tanto sofrimento, eram tantas as perguntas, os questionamentos, e ele pediu, em determinado momento ali, onde estava reunido, inclusive com algumas pessoas que foram buscar ajuda através dele, que haviam perdido ali parentes, né, que haviam desencarnado nessa situação, nesse circo ali, um incêndio. E aí chegou uma mensagem do espírito Humberto de Campos, que está inserida ali no livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, né, que é pseudônimo do escritor Humberto de Campos é Irmão X, e ele narra justamente que essa situação foi um resgate de uma situação que aconteceu no ano de 177 em Leão, né? Era a época do imperador Marco Aurélio, que se omitia quanto às perseguições que eram infligidas aos cristãos. Por isso, a matança dos cristãos eram constantes, né? Terríveis. É só a gente estudar a história que nós vamos relembrar e saber disso. E eles sempre inventavam novos suplícios. Infelizmente, mais de 20.000 pessoas haviam sido mortas, né? E em um determinado ali momento de um evento na cidade, foi planejado que uma arena seria molhada com resina e cercada de farpas embebidas em óleo, sendo reunidas ali cerca de 1.000 crianças e mulheres cristãs. Iriam colocar ainda velhos, cavalos e ateado fogo. Então, praticaram esta cena, infelizmente, e todos ali se divertindo, né? Vendo aquelas pessoas ali morrerem. E, infelizmente, o fato se concretizou, né? Pelo livre-arbítrio de quem estava comandando. E aí, Humberto de Campos, ele nos contou isso, afirmando que quase 18 séculos depois, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou os responsáveis em dolorosa expiação na tragédia do circo em Niterói. Então vejam, esses espíritos que desencarnaram nesse incêndio no ano de 1961, eram os mesmos espíritos que atearam fogo no ano de 177, ali na época do imperador Marco Aurélio. Vejam, né? Quanto tempo se passou. Mas todo erro
fica acumulado, uma hora nós vamos ter que resgatar. E essa situação tinha uma razão de ser. Então eles reúnem todos esses espíritos que foram aqueles que provocaram uma situação e eles precisam passar pela mesma prova que eles provocaram. É necessário, é assim que acontece o aprendizado, o resgate. Uma outra tragédia, para a gente também citar um exemplo, que os benfeitores amigos também nos informaram sobre qual seria ali o resgate, veio através do Emmanuel no livro Diálogo dos Vivos, psicografia também do Chico Xavier, através até de um poema de Ciro Costa. Esse texto vocês vão encontrar ali. Foi o incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, que ocorreu em fevereiro de 1974. E ele confirma que era um resgate dos derradeiros resquícios de culpa que os espíritos ainda traziam ali na bagagem espiritual dos compromissos adquiridos na Guerra das Cruzadas. Vejam quanto tempo, né? Essas guerras foram realizadas entre os séculos 11 e 13 e eram guerras extremamente cruéis, com agravante de terem sido praticadas em nome da fé cristã. E os historiadores, se vocês forem buscar também as informações, eles relatam atos terríveis, crimes hediondos, chacinas vitimando adultos e crianças. E todos esses espíritos, né, que desencarnaram ali do edifício Joelma com o incêndio, também eram esses espíritos que infelizmente tiveram esses atos cruéis na época das cruzadas. Então, é assim, os débitos, né, contraídos, eles foram de tal gravidade que os resgates, eles ocorreram a longo prazo. É o que eu falei no início. Deus, na sua bondade divina, ele permite que o infrator ele faça um parcelamento da dívida, vamos dizer assim, né? Pois não haveria condição de quitá-la de uma só vez. Então, ele vai reencarnando, vai se fortalecendo e fica aquela situação pendente. Mas um determinado momento, geralmente acontece quando estamos mais fortalecidos, porque temos que passar por essa prova, faz parte da nossa regeneração, a gente precisa quitar com a lei divina. E aí, isso fica resolvido, né? Ele sai da bagagem espiritual do espírito, mas precisa acontecer. E geralmente, os espíritos que desencarnam em uma prova coletiva desse tipo, eles são auxiliados, amparados, logo que se desligam do corpo físico. Retornam ali a pátria espiritual, equipe de espíritos benfeitores, os recebem, dão toda a assistência necessária, o esclarecimento, e é o mesmo caso, né, o que está acontecendo com essa epidemia hoje. Então, é um momento que já estava planejado pela espiritualidade superior. O Divaldo Pereira Franco tem vários livros, vídeos falando sobre isso. Se não me engano, ali no vídeo dele, ele colocou que em setembro de 2019, a espiritualidade superior, né, ali se reunindo, determinaram que isso iria acontecer, né, que era o momento necessário, que a Terra precisaria passar, principalmente porque está nesse estágio de transição. Então, aqueles que estão desencarnando estão inseridos ali nessa situação, por alguma razão que nós com certeza saberemos aí no futuro.
E é bem difícil, né, para quem não acredita na questão da reencarnação, e mesmo aqueles que acreditam, a ideia de que um ente querido tenha cometido crimes tão bárbaros e que está resgatando nesse momento, às vezes não é bem aceita e muitos se revoltam diante dessas explicações. Mas, conhecendo-se um pouco mais acerca do estágio evolutivo da humanidade terrestre e do quanto é passageira e impermanente a vida humana, a compreensão se amplia e aceitam-se de forma mais resignada os desígnios do Criador. Então, quando a gente começa a estudar toda a questão da evolução, da lei de causa e efeito, nós vamos compreendendo. Então, todos nós temos um passado de erros cometidos e em determinados momentos vamos ter que resgatar isso. Estamos num mundo de provas e expiações. Então, faz parte passar por algumas situações dolorosas que são consequências dos nossos erros. Por outro lado, se nós não aceitarmos estas explicações, o que atenderia, né, as nossas angustiosas indagações? Não tem uma outra resposta que nos consolaria, a não ser esta, que há uma razão de ser para tudo e que nós somos os construtores da nossa evolução e as consequências também nós temos que sofrer, não é? Então, essas orientações do plano maior sobre as provações coletivas expressam, é óbvio, o que ocorre igualmente no karma individual. Todavia, é compreensível que muitos indaguem como seria feita a aproximação dessas pessoas envolvidas em delitos do passado. Né? Vem o questionamento, nossa, mas como eles conseguem reunir todos esses espíritos para passar, renascer na mesma cidade ou estarem juntos naquele momento? Né? E a literatura espírita, especialmente a mediúnica, tem trazido muitos esclarecimentos sobre essa irresistível aproximação que une os seres afins quando envolvidos em comprometimentos graves. Então, a culpa, ela fica esculpida na consciência daquele ser espiritual e ela promove essa necessidade da reparação. São atraídos, né? Nós tivemos recentemente a queda do avião, lembram-se que morreu ali, desencarnaram o time todo de futebol, né? Não se encontraram por acaso, não estavam reunidos por acaso. Com certeza era um grupo de espíritos que participaram no passado de alguma situação dolorosa, renasceram, conviveram e a grande maioria desencarnou ali no processo, né? Com certeza já devem ter até informações do porquê dessa situação ali pelos espíritos. No livro Céu e Inferno, capítulo 7, nós temos o capítulo As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, ele fala também da questão das expiações que passamos, né? E olha só a colocação que ele faz, que o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela permanência no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Então, muita coisa pode ser mudada, dependendo do nosso comportamento, das nossas escolhas em cada encarnação. Podem ser amenizadas, algumas não. Eu tenho que realmente passar pela prova para anular aquela situação da minha ficha evolutiva, certo? Isso tudo, esse capítulo é rico de informações. Ele coloca ali que Kardec, né, as condições para pagar os resultados das nossas faltas
resume-se em 3 palavrinhas ali, né? O segredo: arrependimento é o primeiro passo, expiação e reparação. Então o espírito, ele toma consciência do erro, reconhece o erro, se arrepende, ele começa a passar por expiações que vão ali trabalhando toda essas questões, né, que ele criou, os erros que ele cometeu, e a reparação final, que é mais intensa, que acontece quando já estamos preparados ali, mais fortalecidos, justamente pela bondade de Deus, nosso Pai. Ele menciona que o arrependimento, ele suaviza os travos da expiação, abre um caminho pela esperança, caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, vai anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, quando nós vamos nos conscientizando, nós pedimos para a espiritualidade para reparar e passar pela prova. Não lembramos disso, mas a gente pede sim, porque sabemos que é só dessa maneira que vamos consertar o erro que cometemos, né? Que não foi um erro pequeno. Geralmente essas situações são situações bem difíceis que nós criamos, né? Vejam que esse Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo que Kardec coloca ali, Céu e Inferno, tem 33 itens. E que apresenta ali no último o seguinte resumo, em 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo das consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade. Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a felicidade futura. Cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Então é isso, amigos, nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Então essas situações que nós passamos aqui no planeta Terra são acontecimentos que estamos resgatando devido, infelizmente, ao nosso passado de erros. Então a doutrina espírita, com seus princípios, à luz da reencarnação, da lei de causa e efeito, da ação-reação, nos traz todas essas respostas. Então, terminamos aqui a nossa palestra. Vou deixar os livros para que vocês possam ali realizar as leituras, ampliando toda essa informação que eu tive que falar aqui em 25 minutos. E vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, estudando, compreendendo os ensinamentos do Espiritismo, que aclara a nossa visão. Nos traz ali o conforto, o esclarecimento do porquê dessas provações, muitas vezes dolorosas, mas sabemos que tudo tem uma razão de ser. E pedimos, Senhor, por todos aqueles que não conhecem a Deus, que se encontram revoltados, angustiados. Pedimos também por aqueles que estão desencarnando, que recebam o auxílio, o amparo, por seus familiares. Todos estão sendo amparados.
A equipe de espíritos benfeitores está a postos, amparando, acolhendo a todos. Pedimos também por todos os profissionais, médicos, enfermeiros, que Deus os proteja, lhes dê força, coragem, um aprendizado muito grande para todos nós. Sigamos em frente, como sempre diz e nos lembra o nosso querido Espírito amigo Emmanuel, tudo passa. E isto também vai passar. Sigamos confiantes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite e obrigada a todos.